Eu quero fazer aqui agora, padre e irmã Maria Raquel, uma grande explosão de tira dúvidas. Porque a irmã acabou de citar, o povo se perde por causa de conhecimento, citando a Sagrada Escritura. No sentido que, mas são as mesmas perguntas muitas vezes e tal, aquela coisa toda. Mas, gente, ainda precisamos trazer assuntos importantes, né, diante da realidade. A irmã citou Medjugorje e o que se escuta, eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas com a graça de Deus irei. Diz que quem ganha a pedrinha de Medjugorje é uma brincadeira, né? Quem me ensinou isso foi o nosso saudoso Frei Jorge da Paz. Uhum. Frei Jorge da Paz, que nós entrevistamos um mês antes do falecimento dele, né? Ele me ligou, ele disse: você que é o pai do Santo Flow? Sou. Eu tô morrendo. Venha fazer uma entrevista para poder ficar documentada a minha vida aí nesse Santo Flow. Desse jeito. Ele era muito assim, muito. Aí eu disse: mas como assim, padre? Deixa eu estar morrendo. Ele disse: tô morrendo e venha logo, porque eu vou morrer. E realmente nós fomos, com um mês depois ele faleceu, mas ele dizia: quem ganhou a pedra de Medjugorje, um dia Nossa Senhora dá um jeito de levar até lá. E ele que deu, não foi, amor? 2 pedrinhas, uma para mim e uma para você, então já estamos com o pé, já estamos chegando. Mas o que se fala muito é a presença e a inclinação eucarística natural do local, mas também que chama muita atenção a confissão. Né? Se fala que é o local do mundo onde mais se confessa. Uhum. Se fala, eu não sei esse dado especificamente, mas se não é um dos lugares de mais confissão no mundo. Não é? Porém, padre, ainda tem pessoas que comentam assim: tá bom, mas olha, não precisa. Se eu já me arrependi, não tem necessidade de eu chegar até o padre e pedir perdão, se eu já pedi perdão a Deus. Não é? Uhum. O que é que explica e acaba embasando na vida do católico a necessidade de ir até o padre para confessar? Não é? Como a irmã disse, 20 anos. Né? É uma coisa que é interessante. Às vezes, por um lado, a pessoa diz assim: eu não preciso se confessar. Aí vem a pessoa, sente um toque de Deus, a primeira coisa que pede? A confissão. Ou seja, é uma necessidade natural nossa quando a gente é preenchido dessa graça, dessa presença. Mas por que, padre? Qual seria a explicação de ser uma necessidade, ou melhor, qual o embasamento de não ir diretamente a Deus e ir até o padre para confessar? Isso é importante porque isso é um ensinamento que a igreja sempre volta e as pessoas têm eu não quero confessar para um pecador como eu, ou eu posso me confessar diretamente com Deus. Antes de falar isso, Guto, eu acho interessante contar como essa história da confissão tem a ver com muitos sinais da graça de Deus, e inclusive na minha própria história. Tá aí, irmã Maria Joana, eu e a senhora contando coisa que a gente nunca contou. Antes. E eu acho ótimo. Eu acho ótimo. A gente riu muito, gerou muita... Como é o nome da serotonina? Serotonina. Como é? Não, deve ser, né? E aí as coisas não... Tem nada a ver, mas tudo bem. E as bochechas dele, tá bom. Tudo bem, vamos passar, tá ótimo. Não, mas isso eu nunca... A irmã tá só olhando o contador aqui, ela não para de ver o contador. É brincadeira. Eu não esses números. Vai lá, padre, desculpa. Então, não, tranquilo, olha... Porque, como eu nunca tinha contado isso, que eu estava com o meu discernimento vocacional caminhando, mas eu não sabia mesmo se a minha vocação era no Instituto Hesed. E aí eu fui fazer uma peregrinação, eu ainda era leigo e fui convidado para participar de uma peregrinação lá em Medjugorje e fui. A gente ia com o Instituto, mas acabou que o Instituto não pôde ir, a Amado Kelly não pôde ir naquela peregrinação, mas eu já tinha pago, era um dos meus primeiros salários, eu já estava trabalhando e consegui economizar e fui para Medjugorje pedindo que lá Nossa Senhora me desse um sinal de onde era a minha vocação. E eu pedi a Nossa Senhora antes da viagem e durante a viagem, eram 5 dias em Medjugorje, eu já estava 3 dias e não tinha um sinal nenhum. E aí eu pedindo a Nossa Senhora, mas por que a senhora não quer falar comigo? Eu estou pedindo à senhora um sinal de onde a senhora quer que eu vá, para que eu seja feliz, para que faça as outras pessoas felizes. E aí a guia da peregrinação disse assim: olha, todo mundo tem que se confessar. Aí eu pensei, bom, eu estou em estado de graça, não cometi nenhum pecado mortal,
confessei lá em Brasília antes de vir para a peregrinação, mas ela está dizendo, vou me confessar. Entrei numa das muitas filas lá em Medjugorje, o senhor vai ver quando o senhor for, tem as plaquinhas com as línguas que as pessoas confessam. E aí eu vi lá que tinha uma plaquinha em português, entrei, tinha um padre lá que eu não conhecia e confessei os meus pecados e não falei absolutamente nada do que eu estava sentindo no coração. Foi uma confissão simples de um jovem, confessou os seus pecados e fiquei lá aguardando. E o padre olhou para mim e disse assim, olha, eu não sei porquê, mas Deus está falando ao meu coração que você tem que cumprir um chamado de Deus. E o chamado de Deus tem a ver com a misericórdia para você. Aí eu senti, não foi ali um golpe, mas foi um nocaute de Deus lá em Medjugorje e eu sabia que eu tinha que me confessar. E foi na confissão que Deus deu um sinal. E deu um sinal muito claro, porque Hesed é misericórdia, e lá depois, essa peregrinação eu fiz em novembro. Depois, quando eu voltei para o Brasil, Deus foi dando outros e outros sinais. Eu marquei mais uma experiência no Carnaval. Isso era em 2003. Marquei a experiência no Carnaval de 2004. E depois, no dia de São José de 2004, eu entrei no Instituto. Vai fazer agora 21 anos de consagração. Tudo começou numa confissão. E a confissão é o grande segredo dos católicos. Se a gente abre agora, pega aí sua Bíblia. A gente abre, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 20. Essa é a passagem mais clara para a gente falar do sacramento da confissão. João 20, deixa eu pegar aqui, número 22, é muito clara essa passagem. Está lá, quando Jesus aparece aos 11 que estão reunidos no cenáculo. Ao entardecer daquele dia, João 20, 19, o primeiro da semana, e era o domingo, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Era Cristo ressuscitado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ele deu uma autoridade aos homens para absolverem os pecados. Está aqui o fundamento bíblico, porque cada sacramento tem um fundamento na Sagrada Escritura. Não é invenção da igreja, não é que um papa achou por bem inventar. Aquilo está fundamentado nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, nos atos de Jesus e dos apóstolos, porque o sacramento é um sinal visível da graça, é o meio pelo qual Deus usa para que aquela graça chegue até nós. E Deus quis usar mediação humana, aquilo que a irmã Maria Raquel dizia. Por que Deus quis que fosse assim? É decisão dele para que nós tivéssemos acesso à graça por meio de uma pessoa. O sacerdote é um homem como os outros homens, feito de carne, de alma, de espírito, mas ele é alguém escolhido por Deus para ser um ministro da graça. E eu, na minha experiência como sacerdote, vejo isso de forma tão concreta. Antes eu aconselhava as pessoas, ouvia, dava conselhos, mas agora quando alguém vem confessar, eu sou um ministro da misericórdia. Eu sou aquele que estendo a minha mão e digo, eu te absolvo. Olha, quantos milagres eu já vi em cada confissão. Deixa eu falava isso, é algo aqui. Impressionante, é algo tão sobrenatural, e como a gente fica feliz. A cada confissão eu me alegro, a cada confissão eu fico vendo como Deus é misericordioso. Isso está aqui, João 20, aqui 21, 20 e 21, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E no 22, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. A autoridade foi dada para um homem. Então alguém fala assim, mas eu quero confessar diretamente com Deus. No momento de uma contrição perfeita, de alguém que não tem um sacerdote, naquela hora, claro, ele vai fazer uma contrição perfeita e naquela hora Deus perdoa os pecados, mas Deus quis que da maneira ordinária isso acontecesse por meio de um sacerdote. Isso é muito forte e essa doutrina da igreja não é mudada. Essa é a doutrina clara. Está aqui fundamento bíblico. Depois a gente pega o Catecismo da Igreja Católica. Quando fala dos sacramentos, vai desdobrar cada ponto do sacramento da confissão, mas é um presente de Deus. Como às vezes a gente vê na confissão acontecerem curas. E curas tremendas.
o Padre Rufus, a gente teve a graça de acompanhá-lo, é Sim. um dos maiores exorcistas que essa terra já teve, e ele dizia, aprenda, ele falava, naquela época eu ainda não era sacerdote, ele falava, quando você for sacerdote, você vai ver que lá na confissão acontecem as maiores curas e as maiores libertações. O Zachary King, que é um ex-satanista, eu tive a graça de entrevistá-lo e ele conta que quando ele fez a confissão dele, ele anotou todos os pecados dele no papel e quando ele fez a confissão, ele disse que sentiu toneladas de peso saindo do ombro dele e ele não imaginava que uma paz pudesse ser tão grande como na confissão e tudo isso por meio de um ministério de um homem que é um sacerdote. Qual é a grandeza de um sacerdote? A gente não pode imaginar um homem fraco que recebe um ministério tão forte. A confissão é um dos ministérios mais especiais na vida de um padre. Como isso tem tocado a minha vida a cada confissão e como me deixa feliz de saber que eu sou um ministro da misericórdia. Olha, que testemunho, não é? E o Medjugorje, olha que coisa.